IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Pai Celestial de infinita bondade e justiça, digna-te abençoar-nos, filhos da tua misericórdia, ao reunirmos-nos na condição de aprendizes do Evangelho de Jesus. Faze que os lares terrenos se presidam pela condição de asilo, de reconciliação fraternal e pacificadora. Que o nosso Mestre e Senhor Jesus, teu Filho ungido na suprema grandeza, seja conosco na luz do teu Evangelho, de paz e de amor. Ouvintes, o nosso fraternal bom dia. Meu caro Luiz Gabriel, que moldura o nosso programa com dedicação e zelo no áudio e na sonoplastia, bom dia. Bom dia. A partir de agora, os ouvintes estarão com Sementeira Cristã, programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 583. A pergunta: desde o início de sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades? A resposta: não. Porque para o espírito, assim como para o homem, existe a infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. E aqui cabe, de nossa humilde posição de alunos do Jardim da Infância da Evolução, algumas observações que, todavia, nos chamam à responsabilidade de racionais. A lei de Deus, sendo perfeita, sábia e justa, concedeu ao homem o livre-arbítrio. E é daí que nos resulta fazer-nos responsáveis pelos nossos atos. Vê-se, portanto, que não é tão fácil conciliarmos com toda a liberdade, se todas as nossas faculdades se fazem cerceadas, justamente pelo tamanho do que deveria ser a nossa responsabilidade. Na sessão que atende a perguntas dos ouvintes, ouviremos hoje a resposta à nossa prezada ouvinte Ana Beatriz, do Jardim Consolação, que perguntou à equipe do IDEFRAN: já que o Espiritismo considera que hajam defeitos físicos que podem vir de encarnações passadas, os senhores podem explicar como isso ocorre? Minha cara Ana Beatriz, vamos aguardar um pouquinho e teremos a resposta no final deste programa. Caros ouvintes, Sementeira Cristã apresenta a entrevista realizada pelo nosso companheiro Felipe Salomão com o nosso confrade Dr. Eduardo Guimarães, de Niterói, Rio de Janeiro. Vamos ouvi-la.
Tivemos um probleminha técnico e, infelizmente, a entrevista não vai rodar. Então, nós vamos passar para a próxima sessão, Luiz Gabriel. Como nós vamos lá, Luiz Gabriel, vamos direto para a pergunta e resposta. O programa atende hoje a nossa prezada ouvinte, Ana Beatriz, do Jardim Consolação, que perguntou à equipe do Idefran: já que o Espiritismo considera que hajam defeitos físicos que podem vir de encarnações passadas, os senhores podem explicar como isso ocorre? Vamos ouvir a resposta preparada em gravação pelo nosso companheiro Felipe Salomão. Vamos ver se agora vai. Pelo visto... Pode vir, porque não está funcionando nada. Do rádio mesmo. Então, vamos ver se pelo menos o claramente vivo, Luiz Gabriel. Se não temos o claramente vivos, nós vamos, enquanto aguardamos a presença da Nara Carlone, nós vamos para a sessão em nossa dimensão. Nós temos a trilha aí, Luiz Gabriel. Nós pedimos desculpas aos nossos ouvintes devido a problemas técnicos. Tudo que é gravado hoje, infelizmente, não consegue rodar. Mas vamos para em nossa dimensão. No programa Sementeira Cristã, a sessão em nossa dimensão. São notas, convites, informações, campanhas que visem recursos para a sustentação da assistência social das entidades espíritas. Se sua entidade não é espírita, mas pauta suas atividades exclusivamente no Evangelho de Jesus, ela também pode valer-se deste espaço para divulgar suas campanhas que visem recursos para assistência social gratuita. Lembramos a quantos prestigiam o Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, que a disposição da equipe da instituição é a melhor possível no sentido de promover a divulgação do Espiritismo na condição de esforço conjunto que revivesse o Evangelho de Jesus. Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro administrados pelo Idefran e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca. A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran têm como
preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. Por força das grandes quantidades de livros adquiridos junto às editoras e distribuidoras, o Clube do Livro Espírita do Idefran pode distribuir livros a preços de clube. Ligue área 16 3721-8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E tem mais. Você que reside no município de Franca pode utilizar graciosamente da videoteca e da biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornar um mundo melhor. Agende dias 22 a 27 de janeiro próximo. 52º Encontro de Evangelizadores de Franca. Projeto educacional. Evangelizar, educando espíritos. Local, Escola Pestalozzi, Unidade 1. 19h30. O homem é o que pensa. Se você insistir em pensar no mal, na dor, na doença, você os atrairá para si. Pense na saúde, na alegria, na prosperidade e sua vida tornará ou tomará novo rumo. Afirme sempre que é feliz, que as dores passam, que a saúde se consolida cada vez mais e a felicidade baterá à sua porta. Seja otimista e permaneça o mais possível ligado ao Pai Celestial. Entrevista.
Ouvintes do programa Sementeira Cristã, estamos recebendo hoje com muita alegria a visita do nosso querido companheiro Eduardo Guimarães, que é biomédico na cidade de Niterói. Inicialmente, a saudação do Eduardo. Nosso bom dia, um abraço aos nossos ouvintes, que mais uma vez os nossos companheiros recebam alguma mensagem nesse programa e manifestar aqui a minha alegria de retornar à cidade de Franca, onde eu venho há quase 35 anos. Bem, Eduardo, a alegria é nossa, você sabe disso. Você foi trazido aqui para Franca pelo querido companheiro Newton Boechat, agora residindo no plano espiritual. E o Newton, como você sabe, tinha uma consideração especial por nossa Franca. Eduardo, vamos já às perguntas. Como é da sua área de trabalho, da sua área profissional de competência, como o Espiritismo vê a célula-tronco? Felipe, a célula-tronco, como outras tantas iniciativas no sentido de melhorar a condição de sobrevivência e de cura de algumas doenças, não há, em princípio, nenhuma incompatibilidade, né? Considerando que, em verdade, a célula-tronco trata-se de uma técnica em que se retira uma célula que está no seu primórdio de diferenciação, portanto, é uma célula que possui todas as características e no seu processo de diferenciação pode vir a gerar qualquer célula do organismo. Não vejo nenhuma inferência de natureza espiritual na técnica, observando inclusive que essas iniciativas que chegam ao plano, se elas vêm e chegam a nós, é por questão de proteção e de autorização divina. Sempre essas questões trazem discussões éticas, obviamente. E talvez estejamos aí, nesse momento, diante dessa possibilidade de mais um benefício, né, no tratamento de doenças graves, nós, seres humanos, tornarmos responsáveis para saber quando utilizarmos dessa técnica ou não. Mas, sinceramente, a mim não me ocorre nenhuma interferência ou incongruência com uma dinâmica ou uma ética de natureza espiritual. Alguns cientistas estão aproveitando as células-tronco para fazerem miniaturas de órgãos para experimentação de remédios. Agora, diz a doutrina espírita que tudo quanto se realiza no mundo material tem origem no plano espiritual, claro. Mas e como é que fica a ação perispiritual nesse caso, que se liga ao campo físico, molécula a molécula? Em verdade, é muito interessante, eu mesmo desconhecia essa matéria, embora saiba que é um campo complicado a necessidade de organismos ou estruturas capazes de serem experimentadas ou que os medicamentos possam ser experimentados sem os malefícios que às vezes ocorrem ou decorrem num paciente, né? De estudos de fase 1, fase 2, fase 3, de testes de medicamentos, às vezes utiliza até a fase 2, 3 o animal e algumas fase 3, fase 4 são os seres humanos, e sempre envolvendo riscos para a saúde. Então, essa possibilidade de utilizar esses órgãos, esses mini-órgãos, naturalmente oriundos exatamente dessa pluripotencialidade característica das células-tronco, né? Elas podem, já que elas estão tão no seu início, nos pródromos da sua diferenciação, elas podem seguir qualquer linhagem evolutiva no organismo. Daí ela poder ser utilizada em diversas terapias. Nessa questão, quando você se refere à realidade ou que seria um modelo organizador espiritual, nós devemos lembrar que existe na matéria, pelo menos ao que parece, vamos dizer assim, um certo atavismo estruturador. A genética e a própria célula, ela tem em si própria um mecanismo de proliferação. Isso se torna patente quando nós vamos ao Livro dos Espíritos e na questão relacionada ao nascimento de estruturas que Kardec chama de natimortos, ou seja, que são estruturas vivas, são organismos que se proliferaram
se diferenciaram até um determinado nível, mas que nascem, por assim dizer, sem vida espiritual. Por quê? Ali não havia entidade espiritual junta, reunida, conduzindo o processo de diferenciação espiritual. Ou seja, as células, no seu automatismo, no seu atavismo de proliferativo, talvez por um processo de evolução de longa data, elas já possuem os mecanismos de divisão celular, os mecanismos bioquímicos, fisiológicos de diferenciação. Então a gente acredita que elas próprias, enquanto somente matéria, eu sustento isso, elas vão fazendo essa proliferação. O que distingue do espiritual, de uma encarnação de fato, de uma proliferação dessa natureza? É que na reencarnação de fato, há sim ali um espírito que se reúne, se junta a essas estruturas químicas, as células, estruturas celulares, e aí essas estruturas vão ser conduzidas por esse campo de força, por esse campo estruturador da forma que o perispírito do espírito reencarnante vai estabelecer. Mas, a rigor, em princípio, a proliferação pura e simples de uma massa, por assim dizer, biológica, ela se dá por automatismo da própria matéria, da própria genética, automatismo esse vindo por processo atávico de milênios. Na nossa entrevista de hoje, estamos contando com a agradável presença do querido João Batista Vaz e também do Fernando Américo Palermo. Passamos a palavra ao João Batista Vaz. Meu caro Eduardo, já que nós estamos considerando as implicações espirituais, segundo a pergunta última formulada pelo companheiro Felipe Salomão, e tendo em vista a importância dada pelo fato de que o perispírito, na verdade, é o modelo organizador da forma, todos os órgãos do corpo físico estão subordinados a essa injunção, eu pediria que você considerasse as implicações espirituais a partir do fato de que tudo que se faz no corpo físico de uma pessoa está no perispírito. O operador desse expediente estiver alcançando a raiz das mais profundas questões da saúde humana. Nós vimos agora, recentemente, como o Felipe acabou de citar na imprensa, o fato de, inclusive, um cientista brasileiro chefiando uma equipe no Instituto Americano ter já construído miniaturas de órgãos físicos, inclusive do mais complexo dos órgãos, que é o cérebro. Se isso é possível, e se ali realmente está sendo construído um cérebro, que é o instrumento mais importante, porque é através dele que o espírito opera na vida material, eu perguntaria a você, a participação do homem, do cientista, na solução dos problemas da saúde do corpo físico, pode avançar da solução efetiva sem que se considere a raiz da questão no perispírito? Entendemos que há uma espécie de parceria entre a abertura que o mundo espiritual vai fazendo para a ciência humana, gerando maiores responsabilidades para nós, e exatamente a capacidade humana de produzir. A gente observa isso porque grandes malefícios, doenças, grandes problemas de saúde aí estão hoje no mundo e ainda não há uma resposta efetiva no mundo espiritual. Quando a gente lê Kardec, principalmente no primeiro capítulo de A Gênese, chamado Caráter da Revelação Espírita, capítulo esse que eu reputo de grande importância para nós entendermos essa dobradinha que se faz entre o avanço da ciência do mundo e a colaboração do mundo espiritual, mostrando que o avanço do mundo espiritual só se faz mais visível, mais intenso, na medida em que encontra do lado de cá humano as estruturas
necessárias para esse desenvolvimento. Aliás, essa não é outra razão, o fato de que o Espiritismo só veio ao mundo a partir do século XIX, considerando que naquele tempo já havia um entendimento, uma abertura da mentalidade, uma abertura filosófica compatível com o aparecimento de uma ideia revolucionária. O Espiritismo jamais poderia ter surgido no século XVIII, século XVII, anteriormente. Houve uma confluência de fatores culturais, econômicos, geográficos mesmo, né? Colocando aí Paris no centro do mundo, para que o fenômeno espírita acontecesse. Parece que eu saí um pouco da sua colocação, João, mas em verdade o que eu estou dizendo é que há sim uma interdependência entre o avanço nosso científico e os endossos, as ajudas, os investimentos que o mundo espiritual faz conosco. Achamos então que em algum momento a ciência vai se dar conta de que ela está, por assim dizer, numa expressão comum, enxugando gelo. A partir do momento em que ela não concebe a realidade espiritual que está por detrás verdadeiramente dos fenômenos biológicos, ela vai acabar por compreender que tem de ir na direção do psíquico, do não físico, do invisível, o nome que queiramos dar. Ainda que eles não chamem de perispírito, que não chamem de espírito, mas eles haverão de compreender que existe uma realidade espiritual do lado de lá. Há que se considerar uma outra questão interessante, é de que nós entendemos o perispírito como uma estrutura semimaterial responsável por trazer para o corpo as manifestações espirituais. Já é conhecido, dentro de uma visão já de 20, 30 anos, as chamadas doenças psicossomáticas, que têm a sua gênese, a sua origem no psíquico e, através do perispírito, se manifesta no corpo físico, com lesões orgânicas, com manifestações fisiológicas visíveis, medidas, ponderáveis. Isso é fato. O que nós não temos ainda desenvolvido, talvez nos esqueçamos, é de que o perispírito é uma via de mão dupla. Assim como ele traz do psíquico para o corpo, ele leva do corpo para o psíquico. E isso se evidencia principalmente nas chamadas drogas psicoativas, as drogas que agem no sistema nervoso central, que, como é que elas conseguem, sendo uma molécula física, agindo, interagindo em receptores orgânicos, moleculares físicos, como é que esse efeito se reproduz e se repercute no espírito, tornando, por exemplo, um paciente agressivo num paciente calmo, numa pessoa razoavelmente tranquila, serena para conviver. Essa chamada, o que o Newton, o que o Felipe fez referência, chamava da força, da camisa de força química. Quer dizer, o medicamento, ele age no corpo físico, ele tem uma ação no corpo físico, mas também há uma projeção dos seus efeitos através do perispírito a nível espiritual, a nível mental. Então, se nós entendermos o perispírito como via de mão dupla, nós vamos entender que algumas iniciativas do plano humano, do plano físico, também se repercutem no plano espiritual. Já não estaria na hora de a ciência dar mais importância ao ser humano, considerando que não se pode dissociar o espírito da vida? Quer dizer, não se pode dissociar o mundo espiritual do mundo físico? O que me baliza essas questões, João, relacionadas ao mundo espiritual e ao mundo físico, é uma questão muito curiosa que nós convivemos hoje, que é a existência dos chamados bancos de embriões. Casais vão para essas clínicas especializadas e ali, à guisa de prevenção para futuras doenças ou dos filhos, ou mesmo querendo mais filhos futuros, eles ali deixam embriões, estruturas, células, portanto, já fecundadas, em hidrogênio a menos 173 graus Celsius, portanto congelados, e viáveis, portanto, em que em algum momento, a partir de um descongelamento assistido, bem feito, essas células se tornariam viáveis novamente.
E aí, se a gente coincidir com a informação que as entidades dizem que o espírito se liga ao corpo exatamente no momento da fecundação, quando o espermatozoide perfura a cromatina do óvulo e entra no óvulo, nesse momento, segundo as informações que nós temos recentemente de André Luiz, se dá a ligação do espírito com o corpo, do que será o futuro reencarnante. Nós ficamos imaginando como é que seria isso, o mundo espiritual ficar à mercê de uma clínica de embriões ou de casais que querem ter filhos futuros ou não, simplesmente preventivamente guarda essa quantidade de material ali, e que a rigor, uma leitura literal, uma leitura textual, rígida do texto, diria que quantos embriões estivessem ali congelados, a rigor teriam espíritos ligados ali, já que se o espírito se liga no momento da fecundação, ali, uma vez que o embrião é, por definição, isso, o óvulo fecundado, ali teriam dezenas, centenas, milhares de espíritos esperando a iniciativa do casal, esperando a iniciativa do dono da clínica. Por que do dono da clínica? Porque depois de alguns anos, quando os casais não se manifestam, o sujeito vai lá, desliga o tanque de hidrogênio, ou simplesmente descongela aquilo e manda tudo fora. E aí, nesse caso, perderia todas aquelas encarnações, os espíritos teriam ficado ali ligados durante décadas, até um dia em que o sujeito do lado de cá, um homem sem nenhuma visão espiritual, decretasse a extinção, o falecimento ou a desistência do processo reencarnatório. Eu acho que você quer colocar alguma coisa nessa minha ideia. Já que antes da fecundação, antes da concepção, o espírito já teria um liame estabelecido com aquela mãe, aquela que virá a ser uma mãe, isso não seria um ponto de raciocínio para se estabelecer se há ali, naqueles embriões congelados, um espírito ou não? Poxa, João, mas eu que sou entrevistado, você que dá a resposta, rapaz. É exatamente isso. Em verdade, e isso que parece tão óbvio, e que eu estou percebendo que você fez a mesma leitura que eu fiz ao ler o Livro dos Espíritos, parece que o nosso pessoal esquece dessa questão. Em verdade, quando há um projeto reencarnatório de fato a acontecer, a se colimar, o plano espiritual encaminha para aquele corpo, aquele embrião, aquele processo reencarnatório, um espírito. Quando as entidades no Livro dos Espíritos dizem que em que momento se dá a ligação do espírito com o corpo? No momento da fecundação, desde que haja projeto reencarnatório. Uma vez que ele haja, qual será o momento dessa ligação? No momento em que o espermatozoide cruzar a cromatina do óvulo e se transformar aquilo em embrião. Quando isso não for parte, quando for experimento, quando for uma técnica, quando for uma prevenção de natureza totalmente humana, o mundo espiritual preventivamente, obviamente, por uma questão lógica, não deve designar entidades para aqueles corpos. Não é como alguns pensam, já ouvi alguns companheiros, exatamente por falta dessa chave, que é simples, ao mesmo tempo precisa de um olhar meio descondicionado para que a gente possa enxergar. Já ouvi companheiros dizendo que os espíritos ficam ali mais ou menos ligados, através do cordão fluídico, com certa liberdade espiritual. Não parece razoável. O mundo espiritual é que gerencia, é que tem a gestão de todo esse processo reencarnatório e não poderia estar à mercê, obviamente, dessas iniciativas e técnicas humanas. Nosso querido companheiro Fernando Américo também fará uma pergunta. Bom dia a todos os ouvintes. Nós queríamos mudar um pouco o foco da nossa entrevista e, aproveitando a grande vivência de Eduardo na doutrina espírita, nas atividades da Casa Espírita em Niterói, nestas viagens divulgando a doutrina, para considerar o fato de que tem chegado às casas espíritas notícias de que alguns grupos têm realizado cirurgias espirituais em animais, em pets, e também tendo recebido notícias dos
animaizinhos que já deixaram o plano físico. Como a doutrina espírita encara esse fato em relação aos nossos irmãos menores? Caro Fernando, caros ouvintes do programa Sementeira Cristã, eu tenho refletido bastante sobre as chamadas cirurgias espirituais. Mas você polarizou, de alguma forma, afunilou a questão mais relacionada aos animais, matéria, inclusive, vinculada recentemente aí num grande veículo, né, de informação de mídia. Meu querido, nessa área espiritual, às vezes, nós que estamos na doutrina há muito tempo, às vezes nós nos sentimos um pouco assim entristecidos, quase que meio traídos, porque por conta do mundo espiritual ser algo assim mais sutil, impreciso, que traz uma certa subjetividade, isso permite, enseja, que as pessoas façam, desfaçam, falem, desfalem, inventem as coisas mais absurdas e estranhas nessa área, exatamente por falta de um processo averiguador, científico, racional, que, de novo, retornando ao Kardec, ao capítulo 1 de A Gênese, que é exatamente a proposta da doutrina. Ou seja, o que é que o espiritismo se diferencia das outras religiões? É porque nenhuma outra religião traz a ciência como um processo colaborador do processo revelativo. O que nós ainda não entendemos isso no espiritismo. Todas as religiões são dogmáticas. Elas afirmam seus princípios e, através de um mecanismo de crença cega, a pessoa passa a acreditar ou não, segundo a sua devoção. O espiritismo traz uma matéria, uma releitura do processo da construção do conhecimento. Ele propõe que a revelação anuncie, aponte, insinue, instigue, cabendo ao método investigativo racional, analítico, humano, comprovar se aquilo é razoável ou não. Esse modelo maior de abordagem, que chamariam aí os entendidos em filosofia, essa abordagem epistemológica, né? Saber até que ponto o processo é verdadeiro ou não, que, repito, o espiritismo tem uma instrumentação extraordinária, de exceção, comparando com as outras religiões. No que se refere às cirurgias nos animais, nós, aqui, à guisa de um raciocínio, de uma determinada lógica que nos compete, porque é um instrumento que Deus nos deu para analisar, podemos nós imaginar que, considerar o seguinte: enquanto organismo físico, enquanto organismo biológico, as entidades espirituais podem, assim como fazem nos organismos humanos, interferirem com cirurgias, com atendimento, quando o fenômeno é verdadeiro, obviamente, quando aquele que está operando possui um fluido diferenciador de cura, o que não é tão comum, e eu acho que tem havido, inclusive, certa banalização desse processo num ambiente espírita ou espiritualista, como quisermos, mas não vejo dificuldade nenhuma de essa intervenção espiritual no organismo de um gato, de um cachorro, de um animal qualquer, de uma cobra, de um elefante, de uma tartaruga, de uma preguiça, enquanto organismo vivo, portanto, regulado pelos mesmos mecanismos biológicos, bioquímicos, fisiológicos que regem o corpo humano. Esse é um fato, esse é um ponto. Então, uma vez que o médium possui esses potenciais, eles poderão agir, inclusive, na estrutura espiritual desses animais. Percebam que eu estou falando de estrutura espiritual, eu não estou falando de individualidade, que aí vamos ao outro ponto. Nós temos referência na literatura do século XIX, pós-Kardec, a própria época de Kardec, início do século XX, e mais exatamente através das obras de André Luiz, do Wallen-Owen. É bom de ter essa visão também de universalidade das revelações, porque parece que só o André Luiz disse isso, mas existem outras obras que confluem, que vão na mesma linha do André, referindo-se à existência de animais domésticos ou animais de estimação no mundo espiritual. Há registro dessa natureza. Nós entendemos de que o espírito do animal, ao desencarnar, ele fica numa região diferentemente dos humanos.
O animal, ao desencarnar, assim como ele não tinha autoconsciência encarnado, um animal não pode se ver. Um cão, se eu estou latindo hoje, estou latindo mais fraco do que ontem. Um animal não faz essa análise, eu estou latindo mais grosso do que ontem, né? Ou uma sabiá não pode dizer para si, sabe uma coisa, hoje está um dia de sol, eu vou a pé para o ninho, eu vou andando. Não existe isso, porque o animal não se olha como nós podemos fazer, isso é dado a nós pela autoconsciência. Essa autoconsciência que falta ao animal encarnado, vivo, falta a ele do plano espiritual. De modo que do lado de lá ele não tem essa individualidade. Porém, acredito que os registros que os médiuns fazem dos animais de estimação do mundo espiritual se dê em função da atratividade, da ligação do dono para com o chamado seu bichano. Quer dizer, na medida em que a pessoa tem uma ligação espiritual, ela consegue projetar o animal se torna visível para o médium por estar ligado necessariamente por vínculos afetivos ao dono que está ali presente. Noutra maneira de ver, eu não conseguiria imaginar que os médiuns vissem, por exemplo, um zoológico no mundo espiritual. Eu não tenho esse registro, não conheço nenhuma revelação de um médium ter visto um zoológico no mundo espiritual, que deve existir uma região dessa natureza. Mas por que não é esse registro? Porque, ao que parece, a captação do espírito do animal está subordinada à vinculação do dono. Quer dizer, é o dono quem mentaliza, que atrai essa estrutura espiritual, que não é o espírito individualizado, repetindo, que traz para junto de si, e o médium vê tanto o dono quanto o animal que lhe fora de estimação. Mas não tem uma visão de um zoológico, outras estruturas espirituais. Nós não temos conhecimento de registros mediúnicos de um mundo animal no mundo espiritual, independente da vinculação afetiva do seu dono. Não sei, meu filho, se eu te respondi. Pelo menos essa questão é controvertida, né? É uma questão bastante, merece cuidado, merece análise. Nós não estamos aqui dando a última palavra, mas nós temos estudado também bastante esse assunto, tentando conciliar o que nós temos hoje daquilo que as entidades disseram a Kardec, né, durante o processo da codificação. Seria racional, doutrinário, que instituíssemos uma estrutura para cuidar de animais do ponto de vista mediúnico? Uma questão nova, mas tanto quanto eu posso raciocinar, não parece iniciativa razoável. Imaginando que as ações que nós temos hoje junto às pessoas podem ser estendidas, quando necessário, aos animais, no que se refere à atenção. Instituir um grupo, uma reunião, uma instituição para realizar procedimentos espirituais de atendimento aos animais, se nos afigura algo bizarro, algo extrapolante daquilo que nós temos tido, a nossa história enquanto intervenção espiritual. Eu disse na questão anterior que há poucos registros da existência desses animais no mundo espiritual. É curioso que as pessoas, quando se atêm a essa questão, somente pensem nos chamados animais domésticos, né? O gato, o cão de estimação, há sempre uma predileção nesse sentido, né? E eu fico pensando, abrindo-se uma reunião, uma instituição com essa finalidade, aí teria os zoológicos do mundo, viriam também fazer cirurgia, então teríamos um hipopótamo, uma zebra, uma preguiça, um rinoceronte, todo mundo sendo atendido pelas entidades espirituais. Isso é novo demais, é bizarro demais, considerando que falta ao animal, como eu disse, até mesmo essa noção, essa ideia de individualidade. Parece, eu não estou afirmando categoricamente, porque eu imagino, pelo tanto que eu conheço, há pouco registro nesse sentido. Mas, ao que parece,
é um assunto pouco conhecido. Essa individualidade dos animais no mundo espiritual, ela própria em si é questionável, é algo ainda motivo de especulação e de avaliação. Daí eu sustentar que os registros que são feitos desses animais, quase sempre de estimação, esses registros se dão do animal junto aos seus donos em função da vinculação afetiva do dono para com o seu animal. Repito, quer dizer, eu não conheço registros de médiuns falando de grandes aglomerações de animais das diversas espécies. Então, eu não reputo, João, em síntese, necessário ou conveniente a instituição de uma reunião, ainda que não fosse uma instituição, que fosse um único dia da casa destinado ao tratamento de bichos. Isso seria algo extremamente bizarro, algo que nós não temos ainda estruturação doutrinária, baseamento para erguer um trabalho desse. Senhores ouvintes, encerramos assim o programa Sementeira Cristã de hoje, agradecendo as presenças do João Vaz, do Fernando Américo e, sobretudo, do nosso querido Eduardo Guimarães, de Niterói, que abrilhantou o nosso programa de hoje. Bem, na verdade, não estamos encerrando, mas eu gostaria de apresentar desculpas aos nossos ouvintes, depois de um verdadeiro sufoco, mas graças à presença do nosso diretor João Vaz, graças à presença da Nara Carlone, que está aqui conosco, graças à eficiência do Luiz Gabriel, estamos voltando à normalidade com os CDs que foram gravados e serão apresentados na sequência. Não anunciamos este primeiro, mas já é a entrevista com o Dr. Eduardo Guimarães. Nosso muito obrigado pela audiência e continua Sementeira Cristã. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Com este prefixo musical, vem aí pergunta e resposta. O programa atende hoje a nossa prezada ouvinte Ana Beatriz, do Jardim Consolação, que perguntou à equipe do Idefran. Já que o Espiritismo considera que hajam defeitos físicos que podem vir de encarnações passadas, os senhores podem explicar como isso ocorre? Vamos ouvir a resposta preparada em gravação. E agora vai rodar. Caros ouvintes, para responder a esta pergunta, devemos dizer que
a reencarnação na Terra, quando em nível médio, isto é, de espíritos de mediana evolução, é devidamente programada pelas entidades encarregadas da volta do espírito às lides terrenas. Isso significa que nesse planejamento estuda-se o corpo, as funções que a pessoa desenvolverá na Terra, as atribuições que lhe serão acometidas, enfim, há um planejamento detalhado para a vida que vai se iniciar. E se essa reencarnação vai ocorrer na mesma família consanguínea, já utilizada pelo espírito em outra oportunidade, ser que o espírito, ao voltar à vida terrena, parte alguma lembrança com a fisionomia anterior. Não são raros os casos, e já constatados e comprovados na literatura espírita, de se verificar que um espírito reencarnado, tendo sido uma outra personalidade numa outra época, guardou alguma semelhança com a forma física que tivera em outra encarnação. Isto não é regra geral, no entanto. O que é mais comum acontecer é que, vindo para uma nova experiência, o espírito mude de fisionomia, principalmente se ele passar a pertencer a um outro, digamos assim, filão genético. Ele mudando de família genética, mudando para um outro país, mudando para uma outra região, ele assuma as semelhanças daquela região onde ele vai viver. Até é comum a gente observar que algumas famílias trazem um traço característico. Como se diz, basta ver um que a gente verifica o outro. Ou em alguns casos dá-se o contrário. Vendo uma pessoa, a gente diz, mas não parece com a família. Por quê? São espíritos que estão entrando na consanguinidade daquele grupo, nesta experiência da agora, sem que tenha pertencido a esse grupo no passado. Então, tanto pode haver semelhança, como não é obrigatória essa semelhança. Nós sabemos até por experiências realizadas por pesquisadores da área, que algumas pessoas trazem marcas do passado que se refletem na atual experiência. Não quer dizer que toda marca que a gente tenha no corpo significa uma marca do passado. Não é isso. Mas alguns espíritos, reencarnando, trazem marcas do passado. É conhecido o caso de um indivíduo que, tendo suicidado com um tiro no coração, numa próxima encarnação, ele trouxe a marca do próprio tiro no corpo físico. Mas como é que se sabe que é essa marca? Porque esse indivíduo submetido à regressão de memória relatou o acontecido com ele em outra encarnação, comprovando que aquela marca era uma marca de outra vida passada. Como também sinais utilizados em famílias, na Índia, por exemplo, é muito comum sinais marcados na pessoa para identificar família. Então, esse sinal se refletiu na experiência seguinte. Portanto, o estudo da volta do espírito à vida material é um estudo interessantíssimo que apresenta esses aspectos também relacionados com a corporeidade física. Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Clodiano, 2185, Centro, CEP 14400-690, no Centro, em Franca. Ou pelo telefone, área 16, 3721-8282, ou ainda por e-mail, idefran@idefran.com.br. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? Jesus. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Emprestar sem exigir retribuição. Desculpar incessantemente. Amar os próprios adversários, ajudar aos caluniadores e aos maus,
Muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Creem vagamente no socorro celeste nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. A preocupação da posse lhes absorve a existência. Reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer dos sentidos e a consideração social, com tamanha volúpia que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram e nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais, cuja função única é a de lhes proporcionar adequado clima ao trabalho na caridade e na luz para engrandecimento do Espírito Eterno. Registram os chamamentos do Cristo, todavia, algemam furiosamente a atenção aos aspectos da vida primária. Percebem, mas não ouvem. Informam-se, mas não entendem. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. Conservam no coração enormes potenciais de bondade, contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviço aproveitável com o equipamento, porém, ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor. Mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra para receber-lhe em espírito e verdade a palavra divina. Há pequeninos prazeres que, à maneira de micróbios violentos ou perseverantes, que nos desintegram o envoltório físico, nos intoxicam a alma e lhe destroem as mais santas esperanças. Com esta advertência do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã de hoje. Sementeira Cristã, pela internet, em tempo real, www.radioimperador.com.br e a qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentação de Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Felipe Salomão, Eduardo Guimarães, João Vaz, Fernando Américo Palermo. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Que Jesus nos abençoe a todos e até o próximo domingo. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.